Tá. Eu sou o Wilton Oliveira, eu sou soteropolitano, nasci em Salvador, mas vim para o Rio de Janeiro em 2013, né? E no audiovisual eu trabalho em muitas áreas, né? Acho que praticamente de tudo, né? Produção, distribuição e exibição, né? Eu já fiz alguns filmes, né, como diretor e roteirista, produzo, distribuo filmes, atualmente tenho distribuído bastante filmes. E tem um projeto que se chama Mostra do Filme Marginal, que iniciou em 2017. A mostra ela é resultado de uma atuação de cineclubista, né? Desde 2013 a gente tocava o Cine Outro, né? Que iniciou no Espaço Outro em Vila Isabel, que era um espaço alternativo, né? Autogerido, que por um bom tempo, né, desenvolveu as atividades do Cineclube, Cine Outro. Com a pandemia e o espaço se dissolveu, né? O Cine Outro ele ficou colaborando com outros cineclubes, né? Fez atividades online, mas também ele, como tem uma estrutura mínima de projetor, tem som, então a gente dá apoio para outros eventos de cinema, a gente circula, né? Leva o som, leva o projetor para conseguir realizar as atividades. Mas agora, no próximo ano, a gente vai retomar com a mudança para o centro da cidade, né? Então aqui tem mais possibilidade de conseguir espaços. Então ele vai voltar em 2025. Então a mostra do filme marginal ela surge, né, como um desdobramento do Cineclube, porque o Cineclube e o Cine Outro é um cineclube que só trabalhava com filmes políticos, né? Então não tinha filme artístico por si só, não era só filme político mesmo. E o Cineclube, né, tem exibido os filmes e depois a gente abre para o debate. Lá no espaço que a gente morava, a maioria das pessoas eram anarquistas, né? E aí se conversou sobre a possibilidade de criar um festival de filme anarquista no Rio de Janeiro e tal. E eu me coloquei também à disposição, mas eu pensei que fazer um festival de filme anarquista ia restringir muito, né? Os filmes, né? Suas características e tal. Então fazer a proposta do filme marginal, na minha visão, ele ampliava, né, esse campo, né, de atuação do filme, e a gente conseguiria abarcar temáticas sociais políticas importantes, mas sem um recorte teórico ideológico que o anarquismo se propõe, né? E aí surge mais nessa vibe. No Brasil existe um conceito de cinema marginal, né? Que foi um cinema que foi feito na década de 70 e tal. Mas a gente, a mostra se inspira, né, nesse tipo de cinema que foi realizado, mas a gente também se desloca dele, porque o conceito de marginalidade que a gente defende não é o mesmo desse cinema marginal do passado. Por quê? A gente avalia que o cinema marginal, feito na década de 70, foram feitos por pessoas não marginais, né? E a gente entende o filme marginal de uma maneira mais ampla. Filmes feitos por pessoas marginalizadas, sob suas pautas, diferentes de filmes que tratam de pessoas marginalizadas, mas que não foram feitos por mais pessoas marginalizadas. Então, é uma ampliação de conceito. Filmes que abordam, né, temáticas sociais e políticas marginalizadas, né? Então, filmes que são feitos sem recurso nenhum. Mas, grosso modo, é dar o protagonismo para as pessoas de fato marginalizadas, não que ela seja apenas ilustração, alegoria de obras cinematográficas. Então, o conceito de marginal da gente ele é ampliado. A gente respeita, entende, se inspira no cinema marginal, mas a gente não tem vinculação, a gente não traz isso para a mostra do filme marginal. Apesar de que, né, existem muitos filmes também que a gente acolhe, que é dos gêneros de terror, horror, filmes experimentais que de fato são marginais, né, dentro de um cinema maior que não tem espaço, não tem circulação, e ainda mais feito por pessoas sem dinheiro, né? Então a gente também acolhe linguagens que não são hegemônicas, são marginalizadas, que desobedecem, que desrespeitam convenções, né? Então a chave do marginal, nossa, parte daí. E qual é a ideia? A mostra do filme marginal, né? Eu sempre falo, até fica na cabeça que eu falo tanto sobre isso, é uma iniciativa que tem por objetivo divulgar e valorizar produções audiovisuais independentes. Então, a mostra não é competitiva,
ela visa integração. Qual foi a sacada, né? A sacada é tentar utilizar esse projeto como instrumento de reflexão, de estímulo, de formação de público. Eu nem gosto de usar esse termo, mas é autoformação de público para um cinema autoral, para um cinema popular, para um cinema crítico, fora do cinema comercial. A gente usa a formação de público porque é a linguagem que as pessoas acessam, né? Mas a gente trabalha com a autoformação de público. Porque muitas das vezes existe a mobilização de vários projetos e o próprio cinema comercial em torno da formação de público, né? A reflexão que a gente traz é que muitas vezes essa formação de público que é propagada e difundida pelo Estado e também pelas produtoras maiores de filmes comerciais é uma formação de público que muitas das vezes é contra a gente mesmo, população. Porque a intenção, de fato, é gerar riqueza, lucro para esses filmes e fazer com que as pessoas sejam meras espectadoras, né? Então, a formação de plateia, a formação de público, lê isso, né? Formação de plateia e de consumidor dos filmes nacionais que vão gerar riqueza para essas empresas. A gente trabalha com autoformação de público porque a Mostra do Filme Marginal entende que o público é a pessoa mais importante da experiência cinematográfica. A gente faz o filme, mas se não tiver público não adianta. E o cinema, né, independente, feito na guerrilha, que não respeita convenções, às vezes respeita quando quer, mas que é feito com autoralidade, com as pessoas marginalizadas, ele contribui para que as pessoas, né, troquem. Acho que é incrível que esse cinema desobediente, você vai assistir ele, 100 pessoas saem com visões diferentes de um filme. E ao cinema comercial, não, todo mundo sai com aquela mesma reflexão. Então, é um cinema que ele nos provoca, é um cinema que também é construído junto com a experiência do público, que ele ressignifica a partir das suas experiências, seus conhecimentos. Então, é autoformação, é uma troca, né? O público sai do cinema formado por si próprio e pela sua experiência com a coletividade e com o filme que é apresentado, diferente de um público que está lá para ser apenas espectador de algo que está sendo colocado, né? Pode ser uma doutrina política, ideologia, enfim, e que o objetivo principal é que gere riqueza, gere lucro. Então a Mostra do Filme Marginal entende que a gente tem que fazer autoformação do público, porque o público é importante e muitas das vezes eu vou exibir os filmes e eu aprendo mais com a galera que está lá do que eu vou ensinar, né? Então é da experiência para passar lá de aula. O professor está aprendendo com 40 e 40 aprende com 1, né? Quem aprende mais é o professor. Então a nossa lógica é essa, né? O filme marginal. Então a nossa perspectiva é essa, o cinema autoral, o cinema crítico, fora do eixo comercial. Então a gente não seleciona filmes de grandes produtoras, né? Filmes que são comercial, que já escreveram, a gente não aprova. E é um princípio mesmo da mostra, então a curadoria já é orientada a isso, né? A gente tem um recorte muito bem específico, que modifica pouco ao longo dos anos, porque acho que essa é a nossa razão de ser. Então, se a gente mudar, a gente descaracteriza o projeto e vai seguir para outro caminho. Então, esse princípio da mostra, ele é fundamental para garantir que a mostra continue tendo o mesmo perfil e dando espaço para filmes que muitas das vezes só vai ser exibido nessa mostra e não em outro lugar. E isso é comprovado, porque várias pessoas já falaram. Recentemente eu estava em um festival de cinema, que veio um brother lá de São Paulo com outro filme aqui no Vez das Periféricas. Daí eu exibi o meu, ele falei, ele pegou, quando saí ele falou, porra cara, eu sou tal pessoa, passei meu filme na sua mostra e tal. Foi o único lugar que ele foi exibido, sabe? Isso foi em 2018 e encontrei com ele ano passado. Ele falou isso pra mim, caramba. Recentemente também, outro companheiro meu aqui do Rio, que ele exibiu os primeiros filmes dele na mostra. E hoje ele voltou esse ano falando, cara, eu vou ter esse ano com um filme já financiado. Então a mostra foi muito importante por ter me incentivado, né? Porque quando a gente exibe nosso filme num festival, na mostra, que troca as pessoas, é muito bom pra gente. Porque a maioria é muito não, a gente é muito rejeitado. E então, pra gente manter essa característica perfeita, a gente precisa ser rígido, né? Com as escolhas do filme, com a proposta, com o princípio da mostra. Então, ao longo dos anos eu tenho percebido que a mostra tem acompanhado carreiras de cineastas que começaram a exibir seu primeiro filme, hoje já tem um terceiro, quarto filme, inclusive até financiado, e as pessoas até reconhecem que o projeto foi fundamental, porque se não fosse o acolhimento do filme que não exibiria em outro lugar, né,
talvez a gente estivesse até desanimado de fazer cinema no Brasil, porque a gente sabe que de fato para fazer cinema precisa de grana e os recursos são muito escassos, é mal distribuído, fica restrito a grandes empresas, né? E a galera não tem acesso. Enfim, eu acho que é isso. A primeira edição foi em 2017, só fez só no Espaço Outro, né? E a gente exibiu, acho que foram 29 filmes, mais ou menos 30, 29 filmes, mas teve debates e oficinas, né? Então a formação está desde a primeira edição. Já na segunda edição, a gente deu um salto, porque a gente saiu do Espaço Outro, né? Ele não saiu do Espaço Outro, ele fez o Espaço Outro e outros lugares, né? A gente fez parceria com a universidade, o Hélio Sica, que é um centro municipal que é bem interessante também, no centro também acolheu a nossa mostra. E aí fomos para Salvador também, nesse mesmo ano. Fizemos em setembro no Rio de Janeiro e novembro em Salvador. E aí já foi um salto de filme, que de 20 de 30 foi para 108, se eu não me engano, né? Aumentamos também os dias e 2 cidades. Tudo sem nenhum recurso, viu, gente? Com recursos próprios e colaboração de parceria. Em 2019, a gente escreveu o projeto no Centro Cultural da Justiça Federal, que eles têm edital de ocupação do espaço, né? E a gente foi selecionado, só que a gente foi censurado por esse espaço, porque tinha 3 filmes que, de certa forma, criticavam o Bolsonaro, e um que foi financiado por partidos políticos, por campanhas por parlamentares, né? E aí o espaço queria que a gente retirasse esses 3 filmes da programação, e a gente não aceitou, ou exibe todos ou não exibe nenhum. Então a gente tirou toda a programação com 118 filmes, né, desse espaço, e sem ter outro, e fomos procurar outros espaços. Então foi assim, logo no início do governo Bolsonaro, foi uma censura, acho que foi a censura mais explícita que teve no audiovisual, mas foi muito pouco divulgada, né? E nem todo mundo se mobilizou, poucos grupos somaram. Daí a gente acabou sendo acolhido pelo Cinema Nosso, que é um espaço bem incrível na Lapa, e também a Cinemateca do MAN. E a gente também conseguiu fazer na Cinelândia, em frente ao espaço, né? Nos censurou, a gente botou um telão lá e fizemos 2 dias na praça, em frente ao espaço. Então a mostra já tem essa perspectiva de sair para os lugares mesmo, né? E aí mantivemos 118 filmes. E aí, em 2019, a gente conseguiu mais uma cidade. A gente foi para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Maricá, Niterói. Não, Niterói já tinha ido também em 2018. Niterói já tinha 18 também. Niterói. E aí, quando o pessoal da Universidade da UF souberam da censura, né? Aí convidaram logo a gente para lá. Daí a gente fez a sessão no Cinearte UF e também no IACS, né? No IACS. Fizemos lá e tal. Foi bem interessante debater lá. E aí, essa parceria com a França também surge a partir dessa censura, né? Lá na França tem uma associação chamada Outros Brasis, que é de brasileiros que são militantes lá, que tem um festival que é o Brasil Movimento, um festival de documentários brasileiros no Rio brasileiros em Paris. E aí, quando eles souberam da mostra, né? A gente fala, caramba, a mostra de vocês tem muito tudo a ver com a gente e tal, vamos estreitar os laços. Daí a gente, né, foi dialogando e teve a oportunidade de fazer 2 sessões lá em Paris, através da curadora da mostra, que é a Leila Xavier, que ela foi fazendo doutorado na França. E aí ela foi lá para a sessão que a gente chamou de Brasil em Movimentos, né? Representações afro-diaspóricas. A gente fez 2 sessões de cinema negro lá em Paris, né? Em um cinema chamado La Clef, que era um cinema que estava abandonado, né? E aí os movimentos culturais da cidade ocuparam esse cinema, e a partir dessa ocupação passaram a dar vida ao cinema, né? Então passou a ter atividades culturais todos os dias nesse cinema ocupado durante um bom tempo. Então a gente achou que era muito oportuno, né, a gente fazer sessões da mostra nesse espaço e de certa forma colaborar com a luta dessa galera da França. Então a gente fez 2 sessões lá, foi bem incrível, a repercussão foi bem legal. Posteriormente a gente foi para, já em 2020, no início, né, antes da pandemia, a gente foi para Mato Grosso do Sul também, para a comunidade indígena lá na cidade de Miranda,
né? Então a gente fez em Campo Grande, né? No Sindicato da Economia Solidária, fez no Quilombo Urbano Tia Eva, e depois a gente foi lá para Miranda, que é a cidade afastada, e a gente ficou numa imersão na comunidade indígena lá, e a gente fez uma exibição de filme, a troca foi muito rica. Então a mostra sempre teve esse perfil em circular, e sem nenhuma grana, sempre do dinheiro do bolso mesmo, e com articulação. Aí veio a pandemia, a gente decidiu não fazer a mostra, decidimos entrar de luto, né? Porque tinha outras prioridades, que era lutar para derrubar o Bolsonaro, e também por entender que o nosso público, né, não é o público da internet, porque a internet não é democrática, né? Nem todo mundo tem internet. Como a gente tem esse caráter de ir até o público, né? Não de levar nada, mas de ir até o público e tentar fazer uma mediação entre os filmes e as experiências das pessoas, então a gente avaliou que na pandemia, né, ia mudar muito o perfil da gente, nosso público não tem internet tão boa quando tem, né, para assistir filmes, e também o povo está em outras prioridades, não vai ficar perdendo tempo para ficar assistindo filme, né, quando precisa sobreviver, precisa botar o de comer em casa, precisa salvar outras pessoas que estavam doentes. Então a gente decidiu não fazer a 4ª edição, e só fez esse ano, em 2024, através de um fomento que a gente conseguiu também, pela primeira vez, ser contemplado no edital público, né? Então, esse ano a gente exibiu 121 filmes, né? No Estação Net de Botafogo, primeira vez que a gente vai para o cinema, e aí o edital ajudou, né? A gente foi para a UERJ, estava na ocupação, no meio da ocupação, a gente fez a sessão de abertura dentro da UERJ. Inclusive a ocupação foi na abertura, fez fala, né? Foi bem legal. Fez na UFRJ, que é no IFIX, fez no Complexo do Alemão, na Nave do Conhecimento, Biblioteca Parque de Manguinhos, a escola também em Manguinhos. Enfim, então a gente tenta circular, né, por vários outros lugares, e a gente conseguiu fazer a 4ª edição, 121 filmes, e foi bem interessante, né? Muitos realizadores vieram também por conta própria, em várias cidades, por acreditarem no projeto, né? Isso já é uma constante também, né? Desde 2019, os realizadores e realizadoras vêm para as sessões, né? A gente não tem dinheiro para custear, mas a galera vem porque acredita no projeto, então isso é bem gratificante. Esse ano foram 56 pessoas que vieram para as sessões, porque na mostra, quando tem realizador na casa, né, tem debate. Todas as sessões, se tiver alguém do filme, a gente faz debate, sempre. Porque a gente até mobiliza quando não tem, né? Mas quando tem é mais interessante, né? Porque fica melhor de conduzir também, as próprias pessoas que fizeram os filmes que vão estar lá para falar, né? Mas a mostra tem esse perfil bem cineclubista, né? De fazer a exibição do filme e a mediação entre o filme e as pessoas. Então é a nossa característica. Então, Cavi foi fundamental, cara, porque a gente estava procurando espaços, né? E aí o Cavi, em articulação com a gente, conseguiu que a gente ocupasse uma sala alternativa do próprio Estação, porque tem 3 salas que são comerciais e tem uma que é aberta para cineclubes, né? Cineclubismo, atividades não comerciais. E ele que foi fundamental para a gente conseguir, cara. E a gente não gastou grana pelo espaço. A gente precisou contratar o projecionista, né? Uma pessoa para fazer a exibição nessa sala, mas o espaço foi liberado de forma gratuita também. O Cavi foi fundamental. Até falei com ele, cara, muito obrigado, cara, porque você, de fato, nos ajudou muito. E o Cavi, cara, ele já faz isso há muito tempo, né? Ele já colabora com muita gente, muita coisa. De fato, é um cara que tem fortalecido muito o cinema independente, né? Ele atua no cinema comercial, beleza, também, mas o que ele faz no cinema independente é de grande valor, sabe? E merece reconhecimento. Interessante você ter falado do Felipe, porque eu só vim conhecer Felipe depois, né? E eu pude perceber que o que ele defendia é o que a gente estava fazendo, sem se conhecer. E aí nessa última edição, que seria 2020, né? Se não tivesse pandemia, eu procurei ele, né? Porque eu queria fazer... O tema da mostra desse ano foi divertir, instruir e emancipar, que é o lema do Cinema do Povo, né? Que é o primeiro cineclube
primeiro entre aspas, né, bem documentado, que foi criado em Paris por trabalhadores, a maioria deles anarquistas, que se propunha a fazer um outro cinema. Daí o Felipe estudou o cinema do povo, né? E eu comecei a ler os trabalhos dele, e ver algumas intervenções. Eu falei, caramba, o cara fala o que a gente se propõe a fazer. Então eu procurei ele para falar da mostra, aí foi assim que começou a nossa relação. A gente já pensa, né, com a formação e a interação com o público desde o início, né? A gente, se tem R$1 no bolso, conseguiu fazer algumas oficinas na primeira mostra que ninguém acreditava, né? Por que vai fazer uma mostra de cinema primeiro ano no espaço outro lá, no espaço anarquista? Que, pô, realizadores maiores não vão escrever seus filmes, né? Quem tá pensando em carreira de cinemão vai, mas uma galera escreveu os filmes e também se propuseram a dar oficina, né? Porque eu entendo, né, que esses espaços de formação, né, pelo menos nos moldes da mostra do filme marginal, não é espaços professorais, né? É um espaço de fato troca. Porque apesar das pessoas terem formação até acadêmica, a maioria delas são trabalhadoras do audiovisual, sabe? Não tem ninguém ali que é rico, que não precisa trabalhar, ou que é dono de produtora, que explora, não. A maioria das pessoas, apesar de ter formação acadêmica, mestres, doutores ou graduandos, trabalham no audiovisual, né, de forma independente. Então, a relação de um espaço de formação nos moldes da mostra, dentro de uma mostra que é muito politizada e que faz questão de demarcar esses espaços, essas questões, é diferente, né? Então, não sei se alguém ia ter coragem, né, de ir num espaço como esse e cometer alguma opressão, em fazer uma formação contra o povo, até porque elas já são chamadas para fazer, porque a gente já conhece o perfil das pessoas, né? A gente não chama qualquer pessoa que é famosa, vai chamar para a mostra. Não, as pessoas que vêm para a mostra, pessoas que a gente conhece, que a gente tem relacionamento, que a gente já trabalhou junto, que a gente respeita a trajetória. Então é um espaço de troca mesmo, né? Porque eu mesmo entendo, né, que esses espaços de formação fora, né, dos espaços educacionais formais, né, eles contribuem muito, né, para a formação mais plena, cara. Eu acho que é importante ter o estudo formal e tal, mas o ensino não formal, que, né, eu tenho dialogado bastante, né, que se dá em escolas livres de cinema, em pré-vestibulares comunitários, né, eu acho que é uma formação mais humanizada, né, uma formação que pode ampliar cada vez mais o pensamento crítico e a formação política e humana das pessoas. Então, as formações da mostra têm esse viés, sabe? De potencializar a educação não formal, de caráter político, e entendendo que as pessoas que estão ali, tanto falando como ouvindo, são de uma mesma classe, né? A maioria das vezes, são pessoas trabalhadoras. A Avenida está trabalhando agora, mas está em formação para buscar um trabalho, e de certa forma é isso, né? Não estamos ali para formar intelectual, né, deslocado da sociedade, da política. Lógico que a pessoa pode ser intelectual, mas que ela tenha consciência de classe, que ela saiba do seu lugar no mundo, e que é muito importante a gente fincar nossas raízes, olhar para quem veio atrás da gente, que pra gente estar aqui hoje, muita gente se fudeu pra gente, né, tá aqui conseguindo fazer uma amostra, ganhar um edital, fazer um doutorado, né? Então a gente não pode esquecer de quem veio antes, né, da gente. Então, cara, o público para mim, já entrando na questão, o público para mim é a coisa mais importante do cinema. E a mostra, ela tenta, né, com as pequenas forças que a gente tem, a amostra pequena não vai mudar o mundo, né? Então a gente tem plena consciência disso, a gente não está se iludindo, a gente tenta com as pequenas forças, né, organizar o público, sabe? Então o mote, a chave é essa, abrir inscrição, selecionar filmes, articular com espaços e movimentos
exibir filmes para que o público vá assistir e a partir dessa interação, mediação do filme com o público, ele se organize, né? Então, porque o nosso caso é político, só tem filme político, né? De miséria, mas também de dores. Então, eu acho que o audiovisual ele é tão potente, cara, porque eu fico uma hora falando na escola ou no espaço, às vezes entra aqui no ouvido, sai cá, mas você basta um filme, curta-metragem, sabe? Ele consegue avançar, sabe? Tem uma dimensão muito maior que que me ajuda, né? A eu depois dialogar com as pessoas, né? Então, a gente entende que essa relação de público, né? E cinema independente político, ela pode fomentar a organização das pessoas, né? Através do cinema. E o cinema, né, ele é um espaço muito sedutor, muito glamuroso e ilusório, né? Então, se a gente se deixar levar, a gente desorganiza, né? Então, a gente, não na forma do que Chico Science fala, né? A gente desorganiza organizando o capital. Então, a nossa perspectiva é organizar o público contra o capital, né? E muitas das vezes contra o Estado, né? Entendo que o Estado tem sua importância, né, para garantir direitos e condições reivindicatórias imediatas, né, que a revolução não vai dar conta e as pessoas não precisam esperar ela chegar para sobreviver, para comer, né? Então a gente entende que tem que ter garantias mínimas, básicas para a pessoa de forma imediata, mas às vezes a gente tem que lutar contra o Estado mesmo, opressor, o Estado racista, e acho que o audiovisual, o cinema e o público organizado tem potencial para encarar e vencer essa batalha. Então, o público para a mostra, né, é nessa perspectiva. Lógico que a gente não consegue sempre, né? A gente muitas das vezes são eventos que são vazios, né? Porque a gente não tem dinheiro, não tem uma divulgação massiva para conseguir alcançar grandes públicos. Mas com as pequenas forças que a gente tem, a gente está avançando, né? E com a gente se consolidando, né? Vai ficando mais conhecido e as pessoas vão ter acesso. Então a tendência, né, que eu avalio é que a gente vai dialogar com mais pessoas, né, à medida que a gente vai se consolidando enquanto uma mostra de cinema independente, né, e que tem essa postura, sabe? Desde a segunda edição a gente já tem parceria com escola, com professores, na verdade, né, de algumas escolas, que facilita bastante o acesso aos estudantes, tanto levando os estudantes para a mostra, como indo para a escola. E por quê, né? Porque a gente entende, né, e acredita que os estudantes, né, são as pessoas que têm o potencial de mudar a sociedade, cara. Então eu boto muita fé nos estudantes, e essa fase, né, da juventude, da descoberta, né, do contato com diversas experiências, é fundamental para a construção social dessas pessoas, né? Então, eu faço questão de que nessa fase essas pessoas, esses estudantes, tenham contato com a nossa mostra, né? No momento da juventude você tem acesso a muita coisa, coisas boas e ruins. Então, a gente quer que as pessoas tenham contato com a gente também, porque vai ser mais uma formiga na cabeça dessa juventude, né? Mais uma perspectiva filosófica, teórica, ideológica que elas vão acessar e que pode colaborar para uma mudança radical de sua própria vida e, consequentemente, da nossa, né? Porque se essa juventude se mobiliza, se engaja, a gente só tem a ganhar. Ao todo, na mostra, acho que já foram exibidos uns 400 filmes, mais ou menos, né? Desde a primeira. Essa última foi 121. E vou falar logo pela última, porque é que está mais na minha cabeça. No formulário de inscrição da mostra, a gente coloca algumas questões, né, que para a gente é importante, que é o que? A identificação étnico-racial, identidade de gênero, a sexualidade, se a pessoa tem alguma deficiência, né? E os básicos, que é a região de onde o filme vem, se tem financiamento ou não, se sim, qual, né? Acho que esses elementos dá para conversar. Então, isso acaba sendo um critério, né, na hora do vamos ver. Porque eu visualizo, né,
que é muito difícil ter um filme ou outro que seja melhor que o outro, né? Tem filmes que são muito melhores que o outro, mas a maioria são tudo parelho, assim, são muito parecidos em termos de qualidade, são bons e tal. E aí você se apega mais a um ou outro, mas no geral, os filmes que são escritos, a maioria são tudo parecido. Então, até para escolher é difícil, sabe? Um filme ou outro, em termos de qualidade, técnica e tal, muito parecido. Daí, a temática do filme, esses indutores, né, posso chamar assim, né, essas características da produção, né, também influencia bastante, né, para escolher os filmes. Esse ano, né, veio muito filme financiado. Por quê, né? Porque a gente veio de pandemia, né, que tivemos editais emergenciais, né, que primeiro foi o Aldir Blanc e agora o Paulo Gustavo. Então foi muita grana que foi investida, né? E a Aldir Blanc particularmente foram editais muito simplificados. Não tinha muita exigência e nem muita concorrência, até porque muita gente ganhou. Então, a gente leu esses editais, né, não como um financiamento de grande envergadura. Então, ficou meio que parelho, assim, junto com os que não tinham financiamento, porque de fato, quem acompanhou a edital da Aldir Blanc viu que não foi muito dinheiro e foram editais que muita gente ganhou mesmo, assim, sabe? Então a gente não leu esse edital com um financiamento tipo Ancine e tal, né, maior. Mas esse ano, né, veio muito filme financiado. Mas ainda perdeu para os não financiados, né, que é o que a gente mais gostaria de exibir. Mas a maioria foi filme que não teve nenhum financiamento público, né, de gente do Brasil todo. Que eles mesmo produzem. Gaia mesmo produziu, dinheiro próprio, né, não tem financiamento nenhum, zero, feito na raça. Feito na raça, né, mesmo. A gente não tem como saber os equipamentos, porque às vezes você faz uma parceria, né, com alguém e tal. A gente faz muito isso, né, vai parceria com profissionais, mas não teve grana incentivada, né, para fazer. Então é isso. Geralmente os produtores que investem do seu bolso, né, a maioria das vezes. Filmes universitários também teve bastante. Alguns com recursos de projetos da faculdade, ou de extensão, ou de pesquisa, mas também recursos pequeníssimos, né, poucos. Às vezes o recurso é só para alimentação e transporte. Então a gente lê também com filmes sem financiamento, né? Então ao longo dos anos da mostra, até a pandemia, né, poucos filmes tinham financiamento na mostra. Filme marginal, poucos. A maioria esmagadora era filme sem financiamento nenhum, parte de empresa, né, ou público. Aí a partir da pandemia que veio muito filme da Aldir Blanc, muito mesmo, sabe? Então o nosso perfil é esse, filmes feitos sem financiamento, a maioria. Mas a gente também acolhe filmes que tem financiamento, porque aquele filme ele colabora, né? O filme ele é politicamente interessante pra gente. Porque na mostra qual é a nossa vibe? A gente não está ali para consagrar diretor ou diretora. A gente utiliza os filmes para fazer política. Se o diretor embarca nessa, ele vem junto com a gente e massa. Mas a nossa ideia é essa, é utilizar os filmes como instrumento político para nossa militância. Essa que é a vibe da Mostra Filme Marginal, sendo bem sincero. Então, algum outro filme financiado a gente acolhe, porque aquele filme atende bem ao que a gente deseja, né? Que é fazer uma política através de um filme que está muito bem realizado, que consegue dar conta de um debate e nos auxilia, né, a encampar. Mas te digo com certeza que a maioria dos filmes da mostra não tem financiamento. E as questões técnicas, uma coisa que é importante falar, não retira um filme da nossa mostra, né? Então a gente, né, ao longo dos anos visualiza que tem muitos filmes que têm problemas técnicos, né? E a gente entende, né, que o filme não tem financiamento, né? O filme que é feito com dinheiro do bolso. Não vai ter uma estrutura organizativa de um filme que foi contemplado no edital público. Que mesmo que a pessoa não queira se organizar, ela tem que se organizar porque ela tem que atender uma série de exigências, né? Mesmo que a pessoa seja porra louca, queira fazer filme de qualquer jeito, ela precisa se organizar minimamente até para atender as demandas do edital.
que vai ter que receber um fomento, vai ter que prestar conta, ter que contratar equipe, ter contrato. Então, a gente não pode avaliar um filme que tem uma estrutura com um outro que não tem. Então, até que o fotógrafo venha de graça para o nosso filme, mas a gente não pode exigir muito do cara, sabe? Exigir, né, exigência enorme de um cara que está colaborando para o meu filme. Então a gente já vai também flexibilizar a relação de trabalho com esse profissional, parceiro, porque a gente não pode colocar na mesma régua ele sendo financiado por um projeto que já tem uma estrutura, que já tem um cronograma, que foi previamente acordado entre as partes. Quer dizer, nem sempre é assim, né? Mas eu vou falar pelo que eu faço, né? Que a gente dialoga com as pessoas aprovam o trabalho, né? Então não tem como, sabe? Porque uma coisa você está sendo remunerado para o trabalho, você é profissional, então você tem que, como profissional, respeitar também, né, a produção, não pode também fazer o que você quer. E um que não tem financiamento, não posso exigir do cara que vai fazer um monte de coisa para mim sem receber nada, porque o cara presta serviço, sabe? Então ele precisa trabalhar. Para ele conseguir fazer o meu filme de graça, ele precisa estar com outros trabalhos. Então eu faço muito isso, já fiz muito filme gratuito, porque eu tenho trabalho, eu recebo outra grana. Então se eu fosse viver de audiovisual somente, seria muito difícil fazer filme de graça para a galera, sendo que eu preciso botar comida em casa, preciso pagar meus boletos. Então a gente precisa também ser mais humano. O que o cinema financiado não faz, o que não tem dinheiro faz, que é humanizar o trabalho, humanizar o processo, ter consciência da relação que você estabelece com o profissional que está vindo muitas vezes sem ganhar nada ou ganhar muito pouco, sabe? Então eu visualizo nessa galera, né, do cinema independente sem grana. Lógico que tem, né, tem os seus excessos, gente que não está nessa chave, né, não dá para generalizar também, mas o que eu tenho dialogado, o que eu tenho visualizado, o cinema independente é o cinema mais humano, né? E eu espero que cada vez mais as pessoas tenham consciência disso, que se organizem cada vez mais, né, em torno do cinema. Tem surgido várias associações, né, também, que eu acho que é importante para o audiovisual, de trabalhadores, né, mas também a Associação do Cineclubismo. Eu faço parte da iCine, né, que é a Associação do Cineclube do Estado do Rio de Janeiro. Eu faço parte da APAN, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. E tem diversas associações profissionais, né, que são fundamentais, né, para a organização dos profissionais e também para enfrentar, né, o patronato, né, e aliado do Estado. Porque sozinho é muito difícil, gente. A gente, né, peitar por uma relação de trabalho melhor, por uma opressão que sofreu. E associado, a gente tem muito mais força, né? A gente vai, né, se aliando a outros trabalhadores e trabalhadoras, vai trocando experiências boas e ruins, né? E em coletividade a gente, pode peitar o patronato, porque o patronato do audiovisual é escroto, né? Explora demais. E, cara, tem cada casos absurdos, né, de denúncia de set que o próprio sindicato não vai dar conta de tudo, né? Então é preciso ser associado, porque um profissional associado, né, ele eu acredito que ele vai ter uma relação diferente quando acontece um abuso, porque um trabalhador desorganizado que está precisando daquele trabalho, né, a pessoa organizada, né, em uma associação, e se for organizações mais combativas, que algumas têm, outras não, eu acredito que o trabalhador ele vai trazer essa experiência de uma forma melhor. Muitas vezes peitar, mas às vezes nem sempre dá para peitar ali agora no momento, mas depois ele reporta, né, para a associação, para outras pessoas, e eu boto fé, né, como tem alguns exemplos, que essas denúncias elas são explicitadas, né, e que a gente consiga avançar. Agora, recentemente saiu uma denúncia grave dos roteiristas, né, denunciando esses grandes players, né, por contratos abusivos, má remuneração, porque a associação ela tentava dialogar
com esses play, Netflix e tal, aí ficava um jogo de empurra-empurra. A Netflix contrata a produtora daqui que contrata os profissionais. Na hora que o bicho pega, um joga pro outro. Daí a associação não tinha espaço para dialogar com ninguém, judicializou o processo e agora saiu aí, o Ministério Público tá em cima desses grandões aí do streaming, por causa dos roteiristas que estavam sendo muito prejudicados, contratos abusivos, demissões sem justa causa, os roteiristas não recebiam nenhuma receita posterior ao trabalho que foi feito, às vezes nem são creditados, enfim, contratos muito escrotos que poderia ser desfeito a qualquer momento, sem nenhuma multa. Cara, se você puder dar uma olhada, saiu recentemente aí a denúncia grave, então eu entendo que só organizado a gente consegue melhorar. Já é ruim, já é duro, já é difícil. Organizado, piorou sozinho, não. Então eu acho que o audiovisual, ele precisa se organizar cada vez mais, me refiro aos trabalhadores do cinema independente. Pensando aqui sobre o cinema, tanto cinema comercial, cinema independente, o cinema é político, de fato. Aí você fala, pô, aquela comédia, aquele filme de super-herói que passa no cinema é político? Sim. Porque esse cinema dos Estados Unidos, principalmente, ele está atendendo a uma ideologia, está entendendo a uma concepção política, Eu vou dar um exemplo aqui de um filme chamado Pantera Negra, que foi um filme que gerou uma comoção da comunidade preta como um todo. Eu demorei para assistir, mas depois eu fui assistir esse filme e eu fiquei refletindo bastante, não no sentido da euforia e da emoção que a maioria das pessoas sentiram, e entendo que é até legítimo também, porque de fato as pessoas negras são tão maltratadas no audiovisual. São filmes com personagens que não são nem personagens, não tem fala, aparece só uma pontinha, ou é ladrão, sabe? Então são filmes cheios de estereótipos, onde as pessoas negras são muito discriminadas e maltratadas. Ver um filme desse porte, onde pessoas negras eram protagonistas, eram muito bem construídas, estavam em um papel de destaque, de certa forma emociona mesmo, porque na história recente do país, do mundo, na verdade, eu não lembro de um filme de pessoas negras dessas empresas grandes, como esse. Então foi uma obra muito bem realizada, então que as pessoas se emocionaram. Mas eu fiquei muito preocupado porque era um filme sobre pessoas negras, mas que defendia os interesses dos Estados Unidos e da ONU, sabe? Onde o negro radical, o negro revolucionário, o negro insurgente morria. É um negro que não é o bonzinho, morre. E tinha um filme que tinha um branco salvador também. Então, politicamente, esse filme para mim atendia um interesse político que eu não concordo, que não me agrada. Então, o filme atendia um interesse político que não me agradava. Então, eu fiquei muito preocupado. Então, o cinema comercial blockbuster também é político. Eu lembro da época que estava tendo aquela invasão dos Estados Unidos no Iraque, Afeganistão, que os caras criaram um filme Guerra ao Terror, que foi um filme que foi muito divulgado no Brasil todo, no mundo todo, que estava ali de fato para atender uma demanda americana, Enfim, então esse cinema comercial ele é político. Falando de Brasil, tem muitos filmes comerciais, que tratam de questões políticas, importantes, diversas. Mas eu critico um pouco o cinema comercial e detrimento do independente, porque esse filme está falando de uma pauta política interessante, mas eles querem atender outros interesses, Então, o pessoal faz um filme importante, mas está preocupado com ganhar dinheiro. Porque quando uma distribuidora pega o seu filme, eu falo uma distribuidora tradicional, ela não é importante ser uma obra artística e tal, ela está vendo o seu filme como um produto. E a partir daí, ela vai trabalhar para comercializá-lo. Pode ser um filme experimental, pode ser um filme engajado. Quando você chega nessa seara, a distribuidora vai ver seu filme como um produto, mesmo que ele seja uma obra de arte.
e vai ver de que forma ela vai capitalizar. Então, quando a gente critica o cinema comercial como um cinema que não acolhe de fato as demandas da população, do povo, né, dos trabalhadores, é por isso, porque o objetivo do filme nessa seara é lucrar. Mesmo que atenda a algumas demandas sociais através do mesmo, mas o objetivo principal é o lucro. E já o cinema independente, a razão de ser é a política, né? E não o lucro. O lucro pode vir, né, uma grana como consequência do trabalho do filme, né, da circulação e tal, mas não é o contrário. Se eu vou fazer um filme sobre a ocupação sem teto do Morro da Providência, eu não estou pensando em ganhar o dinheiro, estou pensando em fazer um filme sobre a ocupação sem teto e, de certa forma, fazer com que o filme colabore com aquele movimento. E aí, se vier um dinheiro depois, é consequência desse tipo de trabalho. Já o comercial é o contrário. É por isso que eu critico o comercial, que ele não atende às nossas demandas, mesmo se o filme tenha pauta política, né? Então, acho que essa grande diferença aí que eu visualizo, que ambos são políticos, né? Mas cada um para atender ao interesse. Quando eu faço um filme comercial sobre a mesma ocupação sem teto, eu estou pensando em distribuir, em passar lá de cinema, formar público, tudo para quê? Para ganhar dinheiro. E o outro não, o outro vai fazer o filme com, né, aquela comunidade, para de certa forma visibilizar aquela história, aquela luta e de certa forma colaborar para a melhoria daquela. E aí, se o filme circula e ganha dinheiro, é consequência, não o oposto, né? A razão de ser não é o dinheiro. O dinheiro é a consequência, que acho que é muito bem-vinda, porque somos trabalhadores, né, do audiovisual, e a gente precisa também ter o mínimo de dignidade para fazer nossos filmes. Mas é uma relação oposta. Um filme é político para atender interesses, né, do mercado, da indústria, né, e do Estado. E outro filme, quando ele se propõe a isso, é para atender de fato as demandas populares, né, dos trabalhadores, do povo, pelas suas melhores condições, sabe? Seja ela econômica, políticas e de visibilidade. Acho que é isso. Isso que você queria ouvir, né? Isso que você queria ouvir é isso, né? Mais ou menos isso. É porque o pessoal vê o cinema como não político, mas é político, sim.